Fala pessoal, o mundo está em colapso. Nós estamos vivendo desde 2020 um dos momentos mais difíceis pelo mundo. A gente veio de uma pandemia que trouxe para o mundo crises intermináveis. Depois vieram guerras e outras guerras, e guerras atuais, e guerras que não se acabam, e isso causa financeiramente um problema no mundo. Inflação que não para de subir, taxa de juros que não consegue se controlar, ou seja, não consegue se controlar, o mundo não consegue controlar a inflação, não consegue baixar a taxa de juros. Hoje eu quero bater um papo sobre, cara, o que está acontecendo no mundo e o que isso pode ser perigoso para o seu dinheiro. E por que o day trade, ele nesse momento, ele acaba sendo menos arriscado, embora difícil, do que o swing trade, do que o position. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado no momento em que eu fizer um novo vídeo. Então ativa no Instagram, me siga lá, que todo dia eu faço algum story, algum vídeo em relação ao mercado financeiro, relevante ao mercado financeiro. Pessoal, a gente vive uma crise, e aí interminável, a gente vive um problema mundial interminável, que é um problema da inflação gerado pós-pandemia. Após a pandemia, ela veio se arrastando, depois veio a Rússia e a Ucrânia e a Rússia, e agora vem o problema na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Então, essas crises, ela vem se fortalecendo, e isso é ruim para o mundo. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês do efeito cascata de uma crise. Então eu vou dar um exemplo, lá no Oriente Médio, o grande produtor de petróleo, ou seja, que abastece boa parte do mundo, se aquela área não entrar em um acordo de paz, a tendência é que o petróleo aumente, ou seja, o valor do petróleo ele vai aumentar, e aí a inflação ela fica insustentável, ou seja, fica incontrolável. Nisso que ela fica incontrolável, aumentou. O que a gente precisa para que o alimento chegue na nossa casa, para que o alimento chegue na nossa residência, no nosso país ou nas regiões? A gente precisa de um meio de transporte e o combustível. O combustível aumentando, automaticamente você vai ter que aumentar o seu frete, vai ter que aumentar as peças do seu carro, vai ter que aumentar. O processo é um efeito cascata. Aumentando o frete, o produtor ele vai ter que aumentar, e o revendedor, ou seja, quem vende o produto para a entrega do produto final, ele também tem que aumentar. Então, o efeito cascata disso é o aumento significativo de todas as cadeias de produção, ou seja, desde o produtor até o consumidor final, ou seja, até quem está consumindo, chega a consumir, vai consumir mais caro. Esse processo ele é muito ruim, porque a gente já vem de uma crise, ou seja, se arrastando desde 2020, e olha, já estamos indo para 2024, e que ela não acaba, a inflação não se é controlada, a taxa de juros não consegue baixar mundialmente, embora todos os esforços. E aí, eu vou falar, antes de eu falar o day trade, eu vou falar da experiência que eu já falei algumas vezes de 2008. 2008 eu estava posicionado, e aí, de repente, pintou a crise do subprime. Não de repente, na verdade, faltou experiência, porque a crise, quando ela chegou a 2008, ela já vinha se arrastando em 2007, no início de 2007. Só que, claro, por falta de experiência, eu não entendia e não sabia que aquilo poderia ser uma grande catástrofe no meu dinheiro. Hoje não é diferente, só que ela vem se arrastando de 2020 para cá, então, ou seja, já tem um período de 4 anos que ela vem batendo na porta. Uma crise mundial, uma recessão. Fala-se de recessão, não sou economista. Você está posicionado nesse momento, como eu estava na época, ela é muito
problema, é muito problemático, é muito perigoso para o seu dinheiro. Então, hoje, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Por isso que eu falo que hoje o day trade ele acaba sendo menos perigoso, e eu vou explicar um pouco mais no final, menos perigoso para você operar, para quem vive do day trade, para quem vive do mercado, para quem é investidor, tá, pessoal? Não estou falando para o cara que opera, que faz, que trabalha, não, eu estou falando para quem é investidor, para quem vive. O day trade ele acaba sendo menos perigoso do que uma posição. Pô, mas como assim? Cara, raciocina comigo. O efeito cascata, ele é um efeito cascata em todos os ativos. Então, desde o revendedor de carne, desde o vendedor de fruta, todo mundo é impactado. Todas as ações que fazem parte desse processo, elas são impactadas. Esse processo, para quem está posicionado, ela é péssima. Ela é péssima. E a crise, a recessão, se vier a acontecer, ela acontece da noite para o dia. Você simplesmente acorda, o mundo está o caos e você simplesmente não tem tempo de zerar suas operações. Não tem stop que segura, acredite, não tem stop que segura uma posição num dia de crise, que é só queda. Daí vem o day trade. O day trade tão condenado, o day trade que eu venho melhorando, ou seja, eu venho trabalhando, estudando, noite e dia, ou seja, dia e noite, toda hora eu venho estudando um método melhor, melhorar o meu gerenciamento de risco. Ele acaba sendo, neste momento, menos agressivo do que o swing trade, do que o position, do que o próprio buy and hold. Pô, Marcelo, como assim? Por quê? Porque, cara, quando você entra numa operação, você já entra no day trade já pensando na proteção do seu dinheiro, o quanto você pode perder. Quando você entra no day trade, você entra posicionado, você se posiciona no day trade para ganhar ou perder. Na crise, você vai acumulando capital. Lá no swing trade você vai acumulando, pelo menos comigo é assim. Você compra uma ação a 10, aí se ela está melhorando, tem perspectiva melhor, você vai aumentar mais a sua é porque você está posicionado em ações. Eu sei que você tem um processo a curto prazo, um swing trade, uma coisa de 10, 15 dias, não há problema. Eu estou falando de aquilo a longo prazo, como eu tinha várias posições a longo prazo. Aí eu zerei tudo, ou seja, esse foi um dos motivos, zerei boa parte, tudo não, mas boa parte, 90% das minhas posições elas foram zeradas. E eu estou no processo especulativo, ou seja, eu estou fazendo tiro curto, estou entrando, fazendo qualquer dinheiro, ou seja, R$50, R$30, R$100 e saio da posição. Eu não estou posicionado no swing trade como eu estava antes. Então eu estava boa parte posicionado, complementava com day trade, eu continuo complementando com day trade, continuo fazendo as minhas posições, só que eu estou pensando muito mais a curto prazo do que antes, ou seja, se eu tiver que sair, eu vou ter que sair logo. Então o controle de carteira hoje está muito diferente do que antes. O day trade, ele tem uma chance, para quem vive, ele tem uma chance muito menor de você, óbvio, isso é assunto para outro vídeo, você precisa ter controle emocional, você precisa ter controle de gerenciamento de risco, outra história, você tem um controle muito menor de você quebrar a sua conta neste momento, porque simplesmente você vai entrar, ganhar ou perder e parar o assunto. Então a decisão que você vai tomar na hora da crise em relação ao day trade é uma decisão já tomada com a crise andando. Quando você vai tomar, a probabilidade de você ganhar dinheiro no day trade nesse momento é muito maior, porque o mercado ele fica direcional, claro, normalmente para baixo. Então você pega uma direção e a probabilidade de você ganhar é melhor. Agora vem o outro viés, e é onde eu quero chegar. Se você está na crise, se você antes da crise se antecipou, conseguiu proteger, vendeu tudo, colocou lá uma boa renda fixa, CDB, CDI, LCA, essa sopa de letrinha, protegeu, está protegido, o pau está quebrando e você está com o dinheirinho protegido lá sem problema. Cara, a crise começou a dar uma estancada, a crise começou a amenizar, aí vem a hora das compras. Por quê, Marcelo? Porque se a crise passar, lá, quando a crise passar, porque uma hora ela passa, você vai comprar tudo lá embaixo, porque a tendência é que ela volte
para próximo do valor inicial, ou seja, ela pega aquela curva baixa de venda, ou seja, caos, todo mundo perdendo, muita gente quebrando, quebradeira. Quando ela chega lá embaixo, acaba a crise, você compra tudo a preço de banana. Então, atenção, tomar decisão no mercado financeiro, ela exige muita paciência. Tomar decisão, ela exige muita atenção, tanto no day trade como no swing trade. Então, fique ligado ao movimento. Eu tomei a minha decisão. Marcelo, o que você fez? Cara, eu vendi boa parte das minhas posições. Porra, Marcelo, por que você fez isso? Porque eu não estou confortável em mantê-la até que tudo isso passe. Eu já não estava antes, eu fiz um vídeo anterior, vou tentar botar no card, já fiz um vídeo anterior falando sobre e se a crise chegar. Coincidentemente, veio uma outra guerra, veio uma outra situação que pode agravar. Agora então que eu estou menos confortável ainda, eu estou mais desconfortável ainda. Então assim, por que eu vou manter? Então eu agora mantive lá, pouquinho, dou tiro curto, separei um pedaço pequeno da minha grana para fazer tiros curtos, já tinha feito uma grana razoável, pronto, fiz, estou fazendo, deu, se não deu, 0 a 0, saio do processo e estou garimpando. O swing trade não é tão simples como vocês imaginam, você precisa garimpar, eu já falei isso algumas vezes. O swing trade você precisa, swing trade de ações, swing trade, position, o fundo imobiliário, você precisa estudar o ativo que você tá comprando, você precisa ter uma análise fundamentalista muito boa, você precisa entender o que é a empresa, isso é um assunto para outro vídeo, você precisa entender o que a empresa está vendendo, você precisa entender qual é o conteúdo. E aí eu vou abrir um parêntese bônus. Digamos que você está comprado numa ação onde o maior impacto dessa ação ela está ligado a um problema atual, a uma crise, a uma guerra. Pensa, o impacto que ela pode ser. Então, o que você está querendo dizer, Marcelo? Digamos que, eu vou falar aleatoriamente, digamos que você venda carne para Israel. Digamos que você venda frango para Israel. Esse momento é um momento perigoso. Então, analise, por isso que eu falo, a análise era uma análise contextual. A análise de posição era uma análise contextualizada, uma análise de macro. Não é simplesmente, ela está barata, eu compro, ela está no gráfico botando para baixo, eu compro, ela está lá em cima. Não é simplesmente isso, ela é uma análise contextual. Você precisa entender tudo aquilo que você vai fazer com o seu dinheiro. Comprar e vender é bonito demais, mas analisar dá trabalho. Ganhar dinheiro dá trabalho. Perder é muito fácil, ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar dinheiro é muito mais... Ganhar dinheiro dá muito mais trabalho e é muito mais difícil. Perder dinheiro é muito fácil. Só simplesmente fazer qualquer compra, qualquer venda, você vai lá conseguir perder o seu dinheiro tranquilamente. Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, tô ativo no Instagram, siga lá, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!